Começa agora pela TV Novo Tempo o seu programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa anterior, estudamos um pouco sobre o livro do Gênesis e o contexto egípcio que ele, de certa forma, respondeu em sua forma literária. Também vimos que as suas duas narrativas da criação não significam necessariamente a existência de dois autores ou de dois documentos, mas antes a forma de contar uma história, dividindo-a em duas ou mais versões para facilitar a memorização daquele conteúdo. É por isso que a história da criação é repetida no capítulo 2 com elementos um tanto diferentes do primeiro relato, mas no programa de hoje vamos nos deter um pouco mais no texto e verificar as verdadeiras diferenças entre os relatos e se elas representariam ou não uma contradição, como afirmam os críticos. Para quem não assistiu o programa anterior, se você fizer uma rápida leitura no texto bíblico, veja que ele parece realmente confirmar a presença de dois relatos distintos da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Logo depois, em Gênesis capítulo 2, verso 4, já temos assim: Esta é a Gênesis dos céus e da terra quando foram criados. Veja, parece haver o início de uma outra história diferente sobre a criação. Ela diz praticamente como um título: Esta é a Gênesis do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Note que o texto não apenas inicia, aparentemente, um novo relato da criação, como até o nome de Deus é modificado de Elohim, Deus, no primeiro capítulo, para Yahweh, que nas nossas Bíblias em português aparece como Senhor Deus. A ideia sobre a existência de duas narrativas e vários autores no relato do Gênesis é bastante comum, porém equivocada. Em síntese, o que dizem é o seguinte: o suposto primeiro relato da criação seria o que está maiormente no capítulo 1 de Gênesis, e os críticos costumam chamá-lo de documento P, que seria uma sigla saxônica para priest, que quer dizer sacerdote ou documento sacerdotal. Eles dizem que ele foi composto na Babilônia após o período do cativeiro, onde os judeus estavam ali presos por sacerdotes judeus. Já o segundo relato, que está em Gênesis capítulo 2, é chamado de documento J, ou Javista, e seria a narrativa mais antiga, datada, segundo eles, do 9º século antes de Cristo. Sobre esse documento, diga-se de passagem, a sua suposta data de composição mudou várias vezes nos manuais de teologia acadêmica, especialmente da Europa. Mas esse é um assunto para outro programa. Essa ideia foi inaugurada no século XVIII, quando o médico francês Jean Astruc defendeu a chamada hipótese documentária. A sua teoria logo tomou conta dos seminários da Europa e também dos Estados Unidos da América, e ainda hoje tem os seus ferrenhos defensores em vários seminários de teologia espalhados até pelo nosso país. Segundo essa hipótese, o livro do Gênesis e outros livros bíblicos também pode ser dividido em diferentes documentos isolados que foram escritos por diferentes grupos de pessoas em diferentes períodos a partir do século 9 a.C., e somente depois de muito tempo colados ou editados artificialmente num único livro. Como você pode ver, nenhum dos supostos documentos é atribuído a Moisés, muito menos escritos na época mosaica, conforme diz a mais antiga tradição judaico-cristã. E que argumentos eles usam para sustentar essa tese? Eles dizem que os dois relatos possuem diferentes estilos de escrita e, ademais disto, são conflitantes entre si, representando diferentes ideias sobre Deus, a ordem e a criação. Sobre o estilo, deixe-me dizer que nem todos os especialistas em língua hebraica veem essas distinções que os críticos apresentam. O Dr. Kenneth Kitten, que aparece sorridente nessa entrevista, é professor emérito de egiptologia e membro honorário de pesquisa em arqueologia e estudos orientais clássicos da Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Em seu livro intitulado O Antigo Oriente e o Velho Testamento, ele é taxativo em dizer: as diferenças de estilo entre os capítulos 1 e 2 de Gênesis são uma tese sem sentido. Eu poderia mostrar outros especialistas, mas isto é apenas para você ver que nem todos enxergam o mesmo que os críticos apontam.
mas isto em relação ao estilo redacional dos documentos. Porém, e quanto às aparentes incongruências do relato? Vejam, além da mudança do nome de Deus de Elohim no capítulo 1 para Yahweh no capítulo 2, no primeiro relato, diz que o homem foi criado depois dos animais e ele e a mulher aparecem criados simultaneamente. Você pode ver isso em Gênesis 1, 25 a 27. Já no segundo relato, ambos aparecem criados em dois momentos distintos. A mulher após o homem tirado de sua costela. Já os animais teriam sido criados depois disto. Gênesis 2, 18 a 22. Gênesis 1 afirma que Deus criou a terra, então a vegetação, então os animais e então o homem, enquanto Gênesis 2 afirma que Deus criou a terra, então o homem, então as plantas e então os animais. Veja o que diz Gênesis capítulo 2, verso 5, que nós também lemos no programa anterior. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva no campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. No entanto, vamos ver que essas passagens descrevem o mesmo evento da criação. Elas não discordam sobre qual a ordem das coisas criadas, portanto, elas não se contradizem. Eu vou tentar resolver isso de modo informal e não muito técnico para não cansar vocês, tá bem? Então vamos lá. Pegue a sua Bíblia aí e acompanhe comigo. Se você olhar bem para a sua Bíblia, enquanto o Gênesis 1 descreve os 6 dias da criação e o 7º dia para descanso, Gênesis 2 descreve apenas um dia da criação, o 6º dia, e não há nenhuma contradição entre ele e o relato anterior. Quer ver? Vamos começar lendo os 5 primeiros versículos da narrativa de Gênesis capítulo 2 e terminar com uma visão geral do resto do capítulo. Como a passagem de Gênesis 1, na verdade, termina no capítulo 2, verso 3, vamos começar a narrativa do Gênesis capítulo 2 a partir do verso 4, ok? Vamos lá. Gênesis diz assim, Gênesis 2, 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. A palavra hebraica aqui traduzida por Gênesis é Toledot. Ela aparece várias vezes no livro de Gênesis e mais algumas no restante do Antigo Testamento, sempre em referência à linhagem humana, e esse é um dado importante. Além de ser um termo inequivocamente designado para falar de genealogias humanas, a palavra Toledot aparece sempre no plural e ocorre no estado construto, isto é, a geração que desenvolveu a partir ou depois de. No caso de genealogias, esta é a geração que veio depois de Adão, ou a partir de Adão, e assim por diante. Em outras palavras, estas são aquelas situações ou eventos que seguiram ao primeiro relato. É isso que o autor está dizendo aqui. A palavra quando ou no dia, conforme algumas traduções, se refere a um período de tempo não especificado. Então, uma leitura direta do capítulo 2, verso 4, seria algo mais ou menos assim. O que se segue são as linhagens humanas que vieram depois dos céus e da terra, quando Deus os criou. Veja, ali não é especificado o primeiro dia, o segundo, o terceiro, etc. Agora, vamos ao verso seguinte. Aqui diz, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva no campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Verso 5. Aqui, a palavra hebraica traduzida como campo é sader. Sader refere-se a um terreno pequeno ou a um campo a ser cultivado. A palavra para terra é aretz ou eretz e refere-se a um terreno maior ou ao planeta como um todo. E esta é uma distinção bem importante que vemos não só nessa passagem, mas também no resto do livro do Gênesis, por exemplo, no capítulo 23, verso 13. E também vemos assim em todo o restante do Antigo Testamento. Portanto, enquanto a vegetação de Gênesis, capítulo 1, versos 11 e 12, era do tipo geral, a vegetação que cresceu naturalmente no planeta, aquela outra vegetação mencionada aqui em Gênesis 2, verso 5 e também no verso 8 e 9,
Não é a fauna geral, mas um terreno, um campo cultivado. Quem sabe o próprio Jardim do Éden. Eu sei que alguém pode dizer, mas eu pensava que o ato de plantar e cultivar a terra só veio depois do pecado, como castigo a Adão por seu pecado, sua transgressão. Não, isto não é verdade. Veja o que diz aqui Gênesis capítulo 2, verso 15. Preste atenção. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. O que veio depois do pecado foi o cultivo em meio à dor, suor, cansaço e sofrimento, coisa que não havia antes. O profeta Isaías, falando da nova terra, também diz o seguinte: construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem. Pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Isaías 65, 21 e 22. Por essa passagem de Isaías, entendemos que a vida na nova terra não será de inatividade, ociosidade ou preguiça. Vamos trabalhar a terra, porém com prazer, sem cansaço e sem surgimento de espinhos e abrolhos. Voltando ao texto do Gênesis, note que ainda não havia agricultura nessa época, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Este é outro ponto importante nessa passagem, porque 2 das 4 coisas necessárias para a agricultura seriam o homem para lavrar a terra, a chuva, e as 2 outras seriam o solo fértil e a luz solar. O texto não apenas se refere especificamente às plantas agrícolas de um campo cultivado, como também implica que 2 outras coisas seriam necessárias à agricultura, mas que ainda estavam em falta. Além disso, é óbvio que isto não significa que plantas em geral não estariam presentes no planeta Terra, pois elas podiam estar ali, quem sabe na forma de prados, florestas. Em nenhum lugar, porém, que o homem havia lavrado o solo, haveria a agricultura. É só isso que o texto está dizendo. A vegetação aqui é essencialmente agrícola. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Verso 6. Note que a terra e a água, em forma de neblina, já existiam a esse ponto. Só não tinha chovido ainda. Gênesis 2 não é uma narrativa da criação da terra e da água. Isso já havia acontecido em Gênesis capítulo 1. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta continue conosco, porque quero continuar analisando com você o relato bíblico da criação. Não sai daí, o Evidências volta já já. Estou achando muito boa essa oportunidade de estudar o Gênesis com você. E continuando a nossa leitura do relato bíblico, vemos que as alegadas contradições do texto são apenas aparentes. No todo, a obra exprime-se com grande elegância poética. Vamos continuar o texto. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Verso 7. Aqui, ao apresentar a linhagem humana e a gênese dos céus e da terra quando foram criados, o autor retrocede na sequência cronológica ao 1º e ao 6º dia, quando Deus criou o homem. Um lugar, literariamente falando, apropriado para recomeçar a narrativa. Nós também podemos encontrar essa mesma ferramenta literária, quer dizer, retroceder propositadamente na sequência cronológica para entrar em detalhes, em outros pontos da Bíblia. Considere, por exemplo, 1 Reis, capítulo 6 ao capítulo 7. No capítulo 6, lemos sobre a construção do Templo de Salomão. A construção é terminada com o último versículo do capítulo, o versículo 38. Ali é dito exatamente isso aqui. E no ano 1º, no mês de Bul, que é o 8º, se acabou esta casa, isto é, esse templo, com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. Aí, quando você vai para o 1º versículo do próximo capítulo, você nota que o autor prossegue descrevendo a construção do palácio de Salomão. Veja,
edificou Salomão seus palácios, levando 13 anos para os concluir. Agora, note que curioso, no verso 12, o autor termina com o palácio. Então, no verso 13 do capítulo 7, ele volta ao início da construção do templo, que ficou lá atrás, como se fosse uma sequência, isto é, uma construção posterior à do palácio. Mas não, trata-se apenas de uma questão de ênfase para facilitar a memorização. Foi assim também com o estilo empregado no livro do Gênesis, que, por sua vez, seguia um estilo literário muito parecido com o dos antigos egípcios. Isto nós falamos no programa anterior. Agora veja, eu não quero aqui defender a ideia de que Moisés escreveu cada palavra, cada letra do Pentateuco, desde o Gênesis 1 a 1 até o Deuteronômio capítulo 34, verso 12. Isto não seria academicamente honesto, porque existem textos, como por exemplo, Deuteronômio 34, que não poderiam ter sido escritos por Moisés, pois falam justamente do que aconteceu após a morte dele. É óbvio que alguém que não o próprio Moisés teria escrito isso posteriormente. Outro exemplo seria o fato de chamar a cidade natal de Abraão de Ur dos Caldeus. Está claro que isto é um anacronismo. No tempo de Moisés, a cidade de Ur pertenceria aos sumérios. Os caldeus só chegariam 700 anos depois, de modo que não faz sentido algum que o próprio Moisés se referisse àquele assentamento como sendo Ur dos Caldeus. Outro anacronismo aparece em Gênesis capítulo 12, onde é dito que, após chegar a Canaã, Abraão edificou ali um altar em Siquém e que, nesse tempo, os cananeus estavam na terra, verso 6. Veja que aqui o texto descreve a situação na perspectiva de alguém que já vivia na terra de Canaã. E, obviamente, Moisés não seria aquele que escreve esse detalhe, pois eles ainda estavam peregrinando no deserto. Mas veja, nada disso do que eu citei de modo exemplar aqui prova que não teria sido Moisés o autor da maior parte dos livros que levam o seu nome. O máximo que podemos apontar com as evidências literárias é que esse conjunto de livros conheceu um processo editorial ao longo dos anos, ou seja, Deus não ditou a Bíblia palavra por palavra, mas inspirou a ideia na mente do autor sagrado e conduziu tanto a ideia como a preservação e o modo de editoração do conteúdo. 2 Pedro 1, 21 diz que homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Percebeu o texto? Ali não diz ditados pelo Espírito Santo, mas sim orientados pelo Espírito Santo. Agora, negar que Moisés seja o principal contribuidor desses textos é querer audaciosamente corrigir o próprio Jesus Cristo, isto mesmo, porque ele, em pessoa, citava passagens do Pentateuco e as atribuía a Moisés, como você pode ver em várias passagens dos evangelhos. Quer ver? Marcos capítulo 12, verso 19, Lucas 16, 29, Lucas 24, 27, etc. Há quem alegue que nenhum desses textos que eu mencionei é dito que Moisés escreveu o Gênesis, pois a referência sempre é a textos legais do Deuteronômio. Mas, de qualquer forma, devemos lembrar que todo judeu do tempo de Jesus entendia os 5 primeiros livros da Bíblia como um único livro atribuído a Moisés e, por isso, chamado de a Lei de Moisés. Se Jesus pensasse diferente de seus patrícios, certamente os teria corrigido nesse pensamento a respeito da autoria mosaica dos primeiros livros da Bíblia. Voltando agora a falar da hipótese dos críticos, relembro um nome que todo teólogo encontra quando estuda hermenêutica bíblica e a chamada hipótese documentária, aquela que afirma a existência de vários autores para o Gênesis. Nenhum deles, é claro, sendo de Moisés. O autor a que me refiro é Julius Wellhausen, famoso professor de Göttingen, que sistematizou o insight sobre a múltipla autoria do Pentateuco. Antes dele, você se lembra, veio Jean Astruc, mas Wellhausen popularizou o conceito na academia. Pois bem,
O que muita gente se esquece é que por detrás do pensamento de Wellhausen, ou das conclusões a que ele chegou em relação à narrativa bíblica, estava a filosofia de Hegel, a quem Wellhausen era seguidor incurável. O problema, porém, é que mesmo sendo um famoso filósofo da modernidade, Hegel não estava isento a críticas e erros. Aliás, o seu erro mais apontado por outros pensadores como Kierkegaard e Marx, embora este tenha valido bastante da sua dialética para descrever a luta de classes, foi justamente um aspecto de sua dialética que via a história humana como um progresso natural, contínuo e inevitável. Aliás, só para registrar, foi a dialética de Hegel que também inspirou o evolucionismo de Charles Darwin. Voltando a Wellhausen, o que se percebe é que o seu pressuposto quanto à hipótese documentária valeu-se de um insight filosófico interessante, porém questionável, e não de um método inteiramente científico. Ele aplicou a dialética histórica de Hegel ao Pentateuco e deduziu que o conjunto de leis que ele apresenta seria, em algumas partes, tão bem elaborado que não poderia ter sido escrito antes dos reis e dos profetas. Logo, o seu local de produção teria, hipoteticamente, sido a Babilônia depois do período monárquico e profético de Israel. Ora, tudo isso é muito especulativo. É claro que eu não quero ser aqui simplório ou criar uma caricatura da hipótese de Wellhausen e companhia. É lógico que ele apresentava muitos argumentos, porém, mais uma vez repito, eram argumentos interessantes, porém sustentados num pressuposto falho. Todos os seus pressupostos podem ser questionados. Aliás, quer ver uma coisa? A prova maior de que o seu método não era conclusivo está no fato de que os que defendem o seu método se embananam em definir quando, na verdade, e como começou o processo editorial do Pentateuco. Em linhas gerais, as hipóteses podem ser reduzidas a 3 grupos. Um escrito básico, relato que foi acrescentado ao longo dos séculos por meio de muitas reelaborações e acréscimos, fontes, documentos independentes que foram costurados em determinadas ocasiões até formarem um único bloco, e círculos narrativos, relatos supostamente orais, com a sua própria história de crescimento, que mais tarde ganharam a forma escrita e foram unidos por um redator final. Agora, o curioso é que nenhuma dessas hipóteses foi capaz de resolver satisfatoriamente todos os problemas envolvidos na formação do Pentateuco. O processo de formação desse conjunto de livros parece ter sido muito mais complexo do que imaginava Wellhausen. Mas também devo admitir que a ausência de um modelo que explique satisfatoriamente como se deu a formação do Pentateuco não implica necessariamente no reconhecimento da autoria judaica. Uma coisa não prova automaticamente a outra, apenas revela o quão difícil é reconstruir a história de composição do texto dos primeiros livros da Bíblia Sagrada. De qualquer forma, porém, não temos elementos claros para duvidar daquela antiga tradição que aponta Moisés como o autor. Aliás, como eu mencionei no início desse programa, o próprio Jesus de Nazaré também se referia a esses livros como sendo de autoria mosaica. Em 1979, o arqueólogo israelense Gabriel Barcaí descobriu num túmulo, no Vale de Rinom, em Jerusalém, um minúsculo adorno de prata contendo antigas letras hebraicas. Métodos laboratoriais e de paleografia dataram com segurança o artefato em pelo menos 650 anos antes de Cristo, ou seja, bem antes do início do cativeiro. Isso, aparentemente, não teria nada de extraordinário não fosse a decifração das letras hebraicas impressas no objeto e que sacudiu as bases do mundo acadêmico. Tratava-se da bênção sacerdotal de Números, capítulo 6, versos 24 a 26, com o nome sagrado de Deus Yahweh perfeitamente escrito em 3 diferentes linhas. Para muitos críticos, essa porção do Pentateuco era parte do documento sacerdotal e não poderia ter sido produzida antes do cativeiro babilônico, porque supunham que somente a experiência do exílio propiciaria a sua composição. Bastou, porém, um pequeno adorno cunhado por um antigo artesão
para se mostrar novamente que os pressupostos minimalistas estavam errados. Ironia das ironias, a hipótese documentária de Wellhausen foi obrigada a sofrer importantes revisões apenas por causa desse artefato. E até hoje é notória a falta de consenso entre os especialistas do método crítico sobre onde começam e onde terminam as tais fontes documentárias que se pressupõem estariam elencadas na compilação do Pentateuco. Como bem concluiu Edward Mack, ex-professor do Union College da Virgínia, a variedade de opiniões é tão grande na atualidade que não se pode mais falar em crítica, mas na realidade em críticas do Velho Testamento. A unidade dos críticos ainda é um sonho. Um sonho que, a meu ver, talvez nunca se torne realidade, porque seca-se a erva, cai a flor, mas é a palavra do Senhor que permanece eternamente. O programa Evidências de hoje fica por aqui, mas semana que vem não perca o nosso encontro aqui na TV Novo Tempo para mais um estudo da Bíblia Sagrada. Um grande abraço e até lá!